maravilhoso ter eles aqui nesta noite. Nosso apóstolo não pôde estar aqui, mas mandou pessoas de peso, né? Pastor Rodrigo? Amém? Vamos ficar de pé. Eles têm algo da parte de Deus. Tem muita surpresa aí nessa noite. Nós vamos orar, Padre Carlos está orando, amém? Aleluia. Estenda sua mão de poder para cá, irmãos. Aleluia. Deus, nós queremos te agradecer, Senhor, pela vida do pastor Ronei, da pastora Dani, esse casal que o Senhor tem usado tremendamente. Oh Deus, e hoje não vai ser diferente. O Senhor vai fazer algo maravilhoso usando os teus servos, o Senhor possa estar tomando eles com poder e com graça, em nome de Jesus Cristo. Eu oro e apresento ao Senhor. Aleluia. Amém. A paz do Senhor. Eu sou a Dani do Ronei. Eu sou o Ronei da Dani. É uma honra estarmos aqui. É maravilhoso nós vermos que no meio de tanta confusão, no meio de tanta perda, nós podemos olhar e vermos famílias que se preocupam com o que o Senhor tem para elas, famílias que deixaram de viver uma vida e passaram a viver uma nova vida, buscando aquilo que o Senhor tem. E o Senhor vai fazer muito nessa noite ainda, eu creio, na vida de todos vocês, nas nossas vidas também. Amém? Aleluia. Pode se sentar. Vocês são uma igreja de honra, viu? Geralmente quando a gente chega nos lugares, depois da oração, antes de falar amém quase, o pessoal já está sentado. Mas vocês permaneceram de pé. Sabe o que é isso? É o princípio da honra vivo dentro de vocês. E quem anda no caminho da honra colhe o fruto da multiplicação. Vamos aplaudir o Senhor? Aleluia! Glória a Deus. Nós queremos compartilhar com vocês nessa noite uma palavra que vem do coração de Deus, que fala sobre a essência da conservação. Abra sua Bíblia comigo no livro de Jeremias, capítulo 48, versículo 11. Vamos ler o 11 e 12. Aleluia. Antes de lermos, olhe para sua esposa, para o seu esposo, diga para ele, para ela assim: Você é a ferramenta que Deus me deu para cuidar de mim, me conservar e tirar o melhor de mim. Amém? Diz assim o texto: Moabe tem estado sossegado desde a sua mocidade. Observe, desde a sua mocidade, e tem repousado como vinho sobre as fezes. Não foi deitado de vasilha em vasilha, nem foi para o cativeiro. Por isso permanece nele o seu sabor, e o seu cheiro não se altera. Portanto, e o derramarão e despejarão as suas vasilhas e despedaçarão os seus jarros. Esse texto é um texto que obrigado, querido. Esse texto é um texto muito forte do profeta Jeremias para a nação de Moabe. Jeremias profetizava para Israel, mas nesse momento Deus entregou a ele uma palavra para Moabe. E o que essa palavra tem a ver com o nosso contexto dos dias de hoje? E mais especificamente, o que isso tem a ver com casamento?
A nação de Moabe era uma nação que o seu trabalho principal era o vinho, era produzir vinho. Israel tinha agricultura, Israel tinha pecuária, Babilônia tinha armas, o Egito era também forte na agricultura. Cada nação era especialista em uma coisa. Moabe era especialista em vinho. Por isso o profeta usou essa figura para falar com aquele povo. E é essa figura que traz todo o entendimento para nós. Por que isso? O vinho, ele passa por um processo de purificação. Repita comigo, processo de purificação. E como funcionava esse processo? Pegava-se o vinho, e os moabitas, eles eram especialistas nisso. Por isso eles entenderam rapidamente o que Jeremias estava falando. Então esse processo era assim: pegava-se o vinho e colocava num jarro grande, um jarro que cabia aproximadamente 2 litros. Eles colocavam ali 1 litro e 300 ml, mais ou menos, de vinho naquele jarro. Qual era o objetivo daquele jarro? E tapavam aquele jarro. Qual era o objetivo? Deixar o vinho fermentar ali dentro. E quando o vinho fermentava ali dentro, subia aquela borra, aquela sujeira que tem. E é isso que se chamava de fezes, porque são as sujeiras emitidas pelo corpo do vinho. Porque o vinho, na visão do viticultor, ele é um organismo vivo. É muito interessante. Em um dos presentes que Deus nos deu, nós estivemos ali no Chile, na cidade de Santiago, e nós fomos em várias vinícolas. E é impressionante como as pessoas que trabalham com vinho tratam o vinho com seriedade. Ele é um organismo com órgãos específicos, tudo dentro daquele líquido. E é um processo magnífico. E aí ele solta aquela sujeira, a sujeira do corpo. E o que precisa acontecer com esse vinho? Para que a sujeira não se misture ao seu sabor. Dentro do determinado período de tempo, que dura em média 30 dias, isso no processo de purificação, depois ele vai passar por outros processos. O viticultor tem que pegar aquele jarro, balançar aquele jarro e trocar o vinho de vasilha. Então ele pega uma peneira, balança, e aí evidencia-se mais aquela sujeira, que é amarga, e ele joga numa peneira e troca de vasilha. Agora ele coloca numa vasilha que tem mais ou menos aí, vai caber 1 litro e 600. E aí ele tem ali mais ou menos 1 litro, porque uns 200 ml foi a sujeira. E aí ele coloca numa vasilha mais apertada uma quantidade maior de vinho. Deixa mais 30 dias. No final de 30 dias, o que tem ali? Mais sujeira. Porque ele sempre vai soltando sujeira. E ele tem que passar por um processo aproximadamente de troca de 7 vasilhas. E cada vasilha que vai sendo trocado o vinho é mais apertada do que a que ele estava. E uma tampa, uma limitação é colocada sobre aquele vinho. E o que o profeta disse para Moabe foi o seguinte: Moabe permaneceu descansando desde a sua mocidade. Não foi trocado de vasilha para vasilha, por isso permaneceu nele o sabor das suas fezes e o cheiro das suas fezes, da sua sujeira. E é aí que nós entramos na história. E o profeta terminou dizendo: por isso vocês serão, Deus enviará despejadores, que despejarão seu vinho e romperão seus odres. Porque aquela safra foi uma safra improdutiva, não foi purificada. Agora eu vou te fazer uma pergunta e todos vocês vão me entender. O que é mais fácil para um casamento vitorioso? Aquela pessoa que se casou na mocidade com 24, 23, 22, 25 anos, ou 50 solteirão? O que é mais fácil para um casamento duradouro? Casar cedo, é ou não é? Quanto mais velha a pessoa está, mais manias ela tem. Se você pega um 50 que não se casou, teve a vida solteirona, claro que com Jesus na situação tudo muda, mas eu estou falando a ordem natural da vida. Você pega um 50 que nunca se casou, o que acontece com essa pessoa? Ela cria manias. Manias que quanto mais o tempo passa, mais difíceis são de tirar. É ou não é, queridos?
E esse casamento vai se tornar mais difícil. Agora, quando você pega um cara que casou lá na juventude, 19, 20 anos, esse ser humano foi sendo trocado de vasilha para vasilha. Sabe qual é a vasilha do vinho? A esposa é a vasilha do vinho, marido. O marido é a vasilha do vinho, esposa. Porque o casamento nos limita. Amém ou não amém? Nos leva a ter que aprender a linguagem do amor, nos leva a ter que ceder, nos leva a ter que humilhar, gera um quebrantamento no interior. E quando nós não nos expomos a limitações, nós ficamos amargosos, porque as impurezas da nossa vida são tiradas com as limitações que são colocadas sobre nós. O casamento é a melhor ferramenta que Deus criou para nos melhorar. Eu casado sou muito melhor do que se eu fosse solteiro. Eu comecei a namorar com essa senhora linda aqui, eu tinha 16 anos de idade. Faz tempo, hein? Foi há muito tempo atrás, tempos que não voltam mais. Um adolescente, mas com a inspiração, a direção do Espírito Santo, os anos foram fazendo com que a minha esposa fosse uma tampa para mim, eu fosse uma tampa para ela, e o Espírito Santo nos tratasse. E com o passar dos anos, cada limitação que nós lidamos, uma sujeirinha vai saindo, e aí nós somos trocados de vasilha. Essas são as fases do casamento. Na lua de mel tudo são flores. Depois do primeiro ano, já é uma outra vasilha que nós vamos colocar. Passam-se 5 anos no casamento, já não são mais as flores da lua de mel. É ou não é, queridos? As limitações aumentam, as responsabilidades aumentam, e é assim que o nosso vinho vai sendo purificado. Por isso que o profeta disse para Moabe: vocês não foram trocados de vasilha para vasilha, viveram folgados. Eu enviarei derramadores. Então o processo da limitação no caminho da nossa vida é o melhor processo para a eternidade, porque na verdade o nosso casamento não está só nos preparando para nos tornar pessoas melhores enquanto cidadãos dessa terra, não. O casamento, eu digo, que é a melhor e mais completa ferramenta para nos preparar para o céu. Amém? Deixa a pastora Dani continuar aqui, senão eu vou até 10 horas. E é interessante que quando o profeta fala isso para Moabe, nós somos o vinho hoje. Você se coloca aí no lugar do vinho. E quando nós nos casamos, quando nós começamos um relacionamento, você às vezes não vê a sua impureza. Você não percebe a sua impureza. Você não percebe aquilo que impede que o seu relacionamento ele seja puro, ele seja um vinho saboroso. Porque às vezes nós achamos que ficar parado é o mais fácil e vai ser mais rápido. Ao contrário, quando você não permite ser agitado, balançado, você está criando sobre você, como no vinho é criada as fezes do vinho, é criada a impureza, você está criando impureza em você. E quando você percebe, aquilo que poderia ser doce está amargo, não está bom. É mais fácil nós deixarmos o Espírito Santo nos tratar. É mais, no fim, você vai ver uma qualidade. Agora é fácil? Não. Todos nós passamos esse processo. Quando o vinho ele é apertado, ele é agitado e ele é apertado, ele passa um ciclo. E se ele nesse ciclo, ele não produzir o que ele precisa produzir, ele vai passar para o próximo ciclo mais amargo. E o próximo ciclo vai ser mais amargo. E aí nós nos perguntamos por que tantos divórcios, por que tanta separação, por que tanta situação do casamento ser infeliz,
Porque as pessoas hoje, elas vivem casamentos infelizes. Porque eles não deixaram-se ser agitados, tratados. Eles não se deixaram passar de vasilha para vasilha. Mas hoje você está ouvindo essa palavra. Hoje você está entendendo que aquilo que muitas vezes não é resolvido no seu casamento é porque você não se deixou ser tratado, passar de vasilha a vasilha e falar para o Espírito Santo: tira a impureza. Porque como o pastor Ronei falou, ele é a minha tampa e eu sou a tampa na vida dele. Se eu decidir que eu não quero ser tratada, não adianta. Não adianta. E você às vezes tem áreas da sua vida muito bem resolvidas. Muito bem resolvidas. Mas existem áreas. E é isso que hoje o Espírito quer falar com você. Que área não está resolvida? Que área não foi tratada? E essa área, ela precisa ser balançada. A impureza precisa ser tirada. Para que quando você passar para uma outra vasilha, você perceba que ficou mais fácil. Às vezes nós achamos que vai ser mais difícil. Não vai ser mais difícil. O primeiro processo é o mais difícil, que é quando você se rende, é quando você se quebranta, é quando você reconhece que aquela impureza ali está impedindo o outro de receber o melhor que você tem. Quando você não deixa a sua impureza sair, você está impedindo o seu cônjuge de receber o seu melhor. Porque infelizmente nós somos assim. Nós temos 10. Se um não está bom, os 9 perdem a graça. No relacionamento é assim também. Quando nós não estamos bem em uma área, é como se não houvesse graça nas outras áreas. Mas hoje o Senhor está te falando: deixa eu te balançar, deixa eu te apertar, para que o outro receba o melhor que você pode oferecer. Moabe ficou quieto, Moabe ficou parado. E a palavra para Moabe, no fim, era: se você não aceitar o processo, eu vou vir, eu vou te jogar no chão, e aquilo que era para ser bom vai ser derramado e vai ser jogado fora. Eu não quero chegar a essa situação. Eu sei que você também não, porque você está aqui hoje. Se você não quisesse dar o seu melhor, oferecer o seu melhor, ainda que você não saiba como, você não estaria aqui hoje assentado. Você não estaria ouvindo isso. Mas o seu melhor, aquilo que você pode oferecer, não é para você, é para o seu cônjuge. Por isso a linguagem do amor não é para mim, é para o outro. Por isso que eu achei muito propício, sabe, Tercília, quando foi apresentado, a gente não sabia da palavra, não sabia, Deus é muito lindo. Mas se você não souber a linguagem do outro, você não oferece o melhor para o outro. E quando você não deixa a sua impureza sair, você não pode oferecer o seu melhor para o outro. E aí, quando o vinho passa por todo o processo, e os ciclos são concluídos, nós temos um vinho de qualidade, um vinho puro, um vinho doce. Ele não é amargo, porque tudo o que tinha que ser tirado, foi tirado. Não é um processo que é impossível. Mas pastora, eu já tenho 30 anos de casamento. Eu já feri muito a minha esposa, eu já feri muito o meu marido. O ciclo, ele está diante de você. E o Senhor é Deus que renova. O Senhor é Deus que pega o tempo e Ele traz, naquele pouco tempo que você tem, tudo que é necessário, tudo que é preciso. Então não deixe o seu melhor ficar amargo. Não deixe aquilo que você tem de melhor ser na vida do seu cônjuge uma impureza, uma borra suja. Deixe-se balançar, para que Deus possa fazer
o contrário do que Moabe passou. Moabe, ele foi derramado, ele foi destruído. Mas você não. Você tem o Espírito Santo. E o que Deus faz na sua vida não é destruição, é construção. E nessa noite, Ele vai usar a sua tampa que está aí do seu lado. Olhe para a sua tampa. Aquela tampa ali me mudou muito. E eu agradeço a Deus, porque nós temos um casamento, quando eu falo nós, somos nós temos um casamento que pode ser diferente do casamento do mundo. Então olhe para a sua tampa aí e fale com ela: eu quero te oferecer o melhor que eu tenho, a minha doçura, e não a minha amargura, a minha pureza, e não a minha sujeira. E assim o Senhor vai usar cada família para ser um vinho puro, doce e agradável. Em nome de Jesus. Aleluia. Você pode aplaudir o Senhor pela sua doçura. Nós somos fruto de processo, queridos. Por isso que no começo eu disse que quanto mais na mocidade a gente se casa, melhor se torna o casamento. Sabe por quê? Porque ficar sozinho é aglomerar amargura. O projeto de Deus para o homem é que ele deixe pai e mãe, una-se a sua mulher, se tornem os dois numa só carne. O projeto da vida é esse. Casamento é coluna da existência. Repita comigo: coluna da existência. Olha só, no meu corpo, o que me mantém de pé é a minha coluna, porque elas dão sustentação e equilíbrio às minhas pernas. Se tiver algum problema na minha coluna, eu fico deitado numa cama ou assentado numa cadeira de rodas. Se tiver um problema no casamento, a existência está comprometida. E só o Senhor Jesus pode restaurar. Eu sei que muitos de vocês são frutos de restauração. Mas ei, hoje você tem todas as opções de fazer as coisas certas. E o ser humano que não é mexido e trocado de vasilhas, vocês estão entendendo a questão das vasilhas? Que não é limitado pelo amor, ele vai ficar amargo, ele vai ficar um vinho velho, porque a novidade no processo do vinho não é o quanto menos tempo ele tem que ficou pronto. O vinho novo é o que tem mais tempo de processo. Quem está entendendo? Fala amém. Quanto mais passou pelo processo, mais novo é o vinho, porque ele é renovado dentro do processo. A novidade do vinho é a sua purificação. Então se pega o vinho, coloca numa vasilha e deixa lá 1 ano sem mexê-lo, sem trocá-lo, sem tirar as impurezas, sem limitar o seu espaço, ele se torna um vinho amargo e velho. Por isso que todas as vezes que o seu casamento te fizer falar ai, você diga: glória a Deus, está saindo a sujeira desse vinho. Nós falamos demais, nós murmuramos demais, nós reclamamos demais, nós somos egoístas demais. Somos ou não somos? O nosso cônjuge do nosso lado é que está sendo a mão de Deus para te mostrar. Comeu a coxinha? Leva uma para ela. Quer assistir um jogo de futebol? Abre mão para assistir um filme romântico. E olha que eu sou um cara do filme da ação. Eu gosto de Schwarzenegger, Stallone, Van Damme, velha guarda, né? Mas às vezes eu assisti uma semana passada com ela, que no final eu falei: poxa, mas no começo eu sentei assim, ó, tem que assistir esse romancezinho. Mas aí no final era uma lição maravilhosa de vida. E olha que eu não dormi. Glória a Deus, eu não dormi. O que é isso? É a tampa, é deixar de fazer a minha vontade.
Todas as vezes que você deixa de fazer a sua vontade para fazer a vontade do outro, você está vivendo cristianismo. E eu quero fazer uma declaração forte aqui. Os solteiros que me perdoem, só quem casou entende verdadeiramente a essência do que é ser cristão. Abrir mão das suas vontades, abrir mão do que quer, em prol do próximo. Desde arrumar a casa até o relacionamento sexual. Só é vencedor em todas as áreas do matrimônio aquele que sabe abrir mão. Amém? Isso é projeto de Deus. Quando nós olhamos para o relacionamento de um casal e vemos as complexidades, a gente entra meio em parafuso. Porque o homem, micro-ondas, é ou não é, rapazes? Sim ou não, rapazes? 30 segundos para esquentar e mais 30 para esfriar. As mulheres, fogão a lenha, 1h30 para esquentar e 5 horas para esfriar. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz à igreja. Amém? Como que resolve esse problema? Fazendo o que é melhor para o outro. Sim ou não, queridos? Quando você vai para o relacionamento sexual com a sua esposa, querendo se satisfazer, aquele relacionamento vai ser frustrante. É ou não é? Quando você vai querendo satisfazê-la, aquele relacionamento vai ser um sucesso. Você vai passar por um momento de pressão, de tensão. Meu Deus, vamos chegar lá. Vai ser possível. Mas quando chega, a alegria é completa. Sim ou não, igreja? Só os espirituais recebem a revelação. Queridos, o mundo não sabe o que é isso, não. O mundo está cada vez mais como animais. E quanto mais o volume de parceiros e parceiras, melhor. Homem de verdade, mulher de verdade, é aquele que tem um só, durante 20 e 30 anos. Esse aí é homem mesmo, porque se expôs à limitação. Essa aí é mulher de fibra, porque se expôs à limitação. Quando não tem entretenimento para inspirar, eu produzo a minha inspiração. Isso é fruto de quem passou pela limitação. Isso é fruto de quem deixou a sua sujeira ir embora. Isso é fruto de quem foi humilde. Isso é fruto de quem olhou com os olhos do cristianismo para ter um relacionamento mais que vencedor. Casamento na presença de Deus é Jesus o tempo todo fluindo na nossa vida, queridos. Quando o outro precisa falar, você está disposto a ouvir. Quando o outro quer esbravejar, você está disposto a ser manso. No casamento a gente dá outra face, a gente anda a segunda milha. É ou não é, queridos? No casamento a gente suporta tudo, é ou não é, queridos? Porque se a gente não suportar, o casamento acaba. É a tampa de Deus na nossa vida. E quanto mais você suporta, mais saboroso, mais apaixonante, mais doce você fica para ela e ela fica para você. Esse é o segredo da vida, de um vinho novo no casamento. Lá no versículo 12, o profeta disse, portanto, de Jeremias 48, eis que dias vêm, diz o Senhor, em que lhe enviarei derramadores, que o farão andar a grandes passos, e o despejarão das suas vasilhas, e romperão os seus odres. Esses derramadores são os demônios. A largo passo, pegou a vasilha, o vinho está sem sabor, jogou o vinho fora e quebrou o jarro. Sabe por quê? Aquele vinho está velho, está amargo, está com borra. E a palavra que o tradutor trouxe do hebraico para sujeira foi um termo pesado, foi fezes. Será derramado. Quantos casamentos derramados nós temos assistido?
Quantas vidas destruídas nós temos assistido? Ele só poderá derramar se o vinho estiver ruim. Você está entendendo, querido? Satanás não pode fazer nada contra o meu e contra o seu casamento se o nosso sabor estiver puro. Quem é Satanás para destruir um casamento que se expôs ao processo? Entenda uma coisa comigo: vida cristã é manutenção, não é correção. Toda correção gera um prejuízo. Toda correção gera um prejuízo. E às vezes alguns prejuízos vão nos acompanhar até a sepultura. É ou não é? Mas quando tem manutenção, prevê o problema. E ser trocado das vasilhas é ter manutenção na vida matrimonial em todas as áreas. É se expor ao limite para dar a manutenção. E você não precisa levantar a sua voz para repreender Satanás. Quando ele olhar o seu jarro e ver um vinho novo lá dentro, ele dá meia volta e bate em retirada, pelo poder da essência do seu casamento. Você pode aplaudir o Senhor por isso? Rebalabalaba sorianda labachai. Evangelho de Mateus, capítulo 9, versículo 17. E concluímos aqui. Diz o seguinte: nem se deita vinho novo em odres velhos. Aliás, rompem-se os odres e entorna-se o vinho, e os odres estragam-se. Mas deita-se vinho novo em odres novos, e assim ambos se conservam. Mateus 9, 17. Nem se deita vinho novo em odres velhos. Do contrário, se arrebentam. Derrama-se o vinho e os odres se perdem. Mas deita-se vinho novo em odres novos, e assim ambos se conservam. O que Jeremias falou para Moabe? Enviarei derramadores. E o que Jesus completou a palavra de Jeremias? Nem deita-se vinho novo em odres velhos, do contrário, arrebentam-se e derramam-se o vinho. O vinho só é derramado se ele não for novo. E você já entendeu comigo que quanto mais passou pelo processo e foi aprovado, mais novo se tornou, amém? E o apóstolo Paulo diz: nós somos aqueles que vivem em novidade de vida. Eu conheci um casal com 60 anos de casado. E que gracinha aqueles dois. Eu fiquei com vergonha, beijava mais na boca do que eu. Toda hora um beijinho. O vinho, quanto mais velho, melhor ele é. É ou não é? Velho no sentido cronológico. Porque a novidade é ser aprovado no processo. E é isso que o Senhor Jesus está dizendo. Deita-se vinho novo em odres novos, e assim ambos se conservam. O segredo da vida é a conservação. O segredo do casamento é a conservação. Meu amado, minha amada, quanto mais você ceder ao processo, quanto mais você tiver um altruísmo no seu casamento, ou seja, priorizar os desejos do seu cônjuge, mais novo será o seu vinho. E tem alguns casais que atropelam todo o processo, e quando a vida está ruim, o vinho está amargo, o que eles querem? Um odre novo. Vamos ter um filho. Já ouviram falar isso? Vamos comprar um apartamento novo. Vamos comprar um carro novo. Vamos fazer uma viagem para Paris. Vamos tentar resolver o problema de um jeito. E aí pega um odre novo e coloca um vinho velho. Quer acabar de arrebentar um casamento que já está ruim? Uma gravidez nesse momento. É ou não é? Quer arrebentar um casamento que já está ruim? Uma dívida de um financiamento de um apartamento lindo de frente para o mar. Quando o casamento já está ruim. Quando o casamento está bom, a gente mora no barraco da favela. Ou a gente mora num apartamento mais caro. A gente é feliz. Porque o que conserva o odre é o vinho.
E o que conserva o vinho é o odre. O que conserva a essência do seu relacionamento é o seu coração disposto a passar pelo processo. E o que conserva o seu coração disposto a passar pelo processo é esse odre da vida que Deus colocou sobre você. Se o vinho estiver amargo, automaticamente o odre vai ser quebrado. Mas a boa notícia é, se o vinho estiver bom, e é por isso que você está aqui nessa noite, automaticamente o odre vai ser conservado. Vocês vão chegar até o fim. Porque se põe vinho novo em odres novos, purificados pela doçura do Espírito Santo. Você pode se colocar de pé e aplaudir ao Senhor Jesus. Mais forte, queridos. Aleluia. 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 Vamos ministrar um louvor aqui agora. Aleluia. Dê a mão à sua esposa, dê a mão ao seu esposo.